nome dele, que falou, ele se aproveitou desse vácuo e ele mesmo escreveu que é assim, e que agora tem o da Epson. Mas é curioso que a própria ATP reconhece isso, de certa forma, porque coloca o link, não está dentro do site da ATP a classificação, mas está o link para essa nova classificação. Então há uma certa convivência no site, exato. Mas o fórum não é aberto ao público. Eu sei, mas eu digo, o site hoje da ATP coloca essa. Vamos lá. Vamos deixar ele apresentar. Mas a lenda urbana conta que temos essas classes. Uma dessas ditas reais isônicas, enfim, são todas fundamentadas basicamente em classificações de forma e essencialmente históricas. Organizar primeiro por estilo e depois por tamanho, aqui o tamanho vem antes do estilo. As escriturais e as de título costumam ficar no final, né? E aí começando sempre com as fontes para texto. Então os tipos são agrupados por corpo, né, identificados por tamanho em pontos, apresentados por menores ou maiores, não são identificados individualmente, a não ser, né, duas aí de corpo 8 que são identificadas como N1 e N2. Os textos são curtos, né, tem só uma linha, então de novo a gente vê esses nomes de estabelecimentos comerciais, datas ou frases. A data, na verdade, no Rio de Janeiro, a gente não sabe, né, ele não tem uma data, então, e a gente estima que tenha sido impresso na virada do século XIX para o século XX por causa das características do conteúdo dele, e também por algumas notícias que a gente tem, né, no Almanac Letters. Então, bom, então aqui rapidamente, né, além das fontes, tem muitas fontes, 185 fontes, preto e branco e cor, vai para frente. O desenho das folhas ele é grande, né, tem algumas fontes que a gente consegue, né, comparar com esses exemplos do alemães, ou italiano, no caso, da Nebbiolo. Muitas coisas da Nouveau, né, revelando essa relação com o estilo. Aqui, né, algumas demonstrações de técnicas refinadas, né, que lembram um artistic printing americano. A folha de rosto, então, ela é colorida, como vocês estão vendo aí, né, meio ornamentada. A gente tem as páginas dela, essas são numeradas, na numeração é meio estranha, tem números e letras. O tamanho do corpo, pontos, número de identificação, tem o preço em quilo também das fontes, que é uma coisa que os outros não têm. Bom, e é isso. Tem indícios então dessas importações, né, de tipos, né, talvez dos Estados Unidos e da França. A gente percebe também, né, que tem em comum essas estratégias para otimizar o acesso ao conteúdo. A gente notou também a recorrência, né, desses emblemas que revelam o Brasil escravista, né, do século XVIII. E, enfim, isso é só a primeira abordagem de uma análise desses catálogos que a gente espera, né, que possam dar mais informações para a gente entender esse panorama tipográfico do Brasil no século XIX. E aí a gente tem agradecimentos aqui, para a CAP, CNPq, para a PESP, Biblioteca Nacional, o Almir que não está aqui, mas que fez as fotografias para a gente, e a Laura